bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, uma pergunta estratégica direta. No cenário brasileiro atual, compensa mesmo o esforço de aprender russo? Temos aqui material que, analisa isso bem a fundo. Precisamente. E a ideia não é olhar só como língua, sabe? Mas como um ativo estratégico mesmo. Um ativo. Interessante. É. Vamos comparar com o padrão que todo mundo usa, o inglês, né? Ver os desafios reais para quem fala português, o retorno financeiro, acadêmico, cultural. E como geopolítica e até inteligência artificial entram nessa conta toda. Exatamente. Tudo isso. Nossa missão aqui é destrinchar se o russo entrega uma vantagem competitiva que de fato justifique o suor. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. O primeiro ponto-chave, eu acho, é aquele contraste clássico. Escala versus nicho. Isso. O inglês é o gigante da escala, sem dúvida. E no Brasil, ser fluente pode significar um salto salarial tipo 70% até 90% a mais. É um reflexo da demanda global e também, da nossa posição um pouco modesta, 41º lugar em proficiência no mundo. Pois é. E é aí que o russo entra como um jogo diferente, o jogo do nicho. E aqui tem uma dinâmica fascinante, eu diria. Como assim? Surpreendentemente, a raridade do russo pode inflacionar salários em setores específicos a ponto de, em casos bem pontuais, superar a média de ganhos do inglês. Sério? Tipo quanto? Olha, a gente vê coisas como R$6.000 para analistas bilíngues ou até R$15.000 para intérpretes super especializados. 15 mil? Uau! Justamente porque pouquíssima gente domina o idioma nessas áreas, né? Comércio Brasil-Rússia, certos ramos de tecnologia ou diplomacia, por exemplo. Entendi. Então a questão não é qual língua é melhor. De jeito nenhum. É mais sobre qual estratégia de carreira faz mais sentido para a pessoa. Ir para o vasto oceano do inglês ou buscar um nicho de elite com o russo? Certo. O nicho pode pagar bem, mas... Vamos ao ponto crucial. A dificuldade. Aquela curva de aprendizado é realmente tão íngreme quanto falam? O alfabeto cirílico, com suas 33 letras, assusta um pouco, né? O cirílico, ele é só a fachada, na verdade. A gente aprende relativamente rápido. Ah, é? Sim, o desafio maior, para nós falantes de português, está em outros lugares. Na fonética, tem uns sons que a gente não tem mesmo, e principalmente na gramática. A famosa gramática russa. Pensa nos 6 casos de declinação. Você tem que mudar a terminação das palavras, substantivos, adjetivos, para indicar a função na frase. Algo que a gente faz mais com preposição, né? Entendi. Mudar a palavra toda. E tem os verbos de movimento, super complexos. Eles exigem que você especifique como o movimento acontece. Se é a pé, de veículo, se foi uma vez só, se é algo repetido. Um nível de detalhe que o português não tem. Nossa, isso parece exigir uma ginástica mental bem diferente da nossa. Definitivamente exige. Mas olha só que interessante, tem um contraponto. Qual? A estrutura verbal russa em si, ela tem só 3 tempos básicos. Passado, presente e futuro. Só 3? Só. Uma simplicidade inesperada se a gente compara com a quantidade de tempos e modos verbais do português, né? Verdade. Bem mais simples nesse ponto. E se comparar com o inglês, com aquela ortografia meio caótica, sabe? Though, tough, through, e os phrasal verbs que não acabam mais. O russo é foneticamente mais regular. Geralmente, lê-se como se escreve. Interessante esse ponto. Mais previsível para falar. Sim. Tem até uma estimativa do Foreign Service Institute, lá dos Estados Unidos. Eles treinam diplomatas. Sei, eles têm categorias de dificuldade de línguas. Exato. Eles calculam umas 1.100 horas de estudo para um anglófono chegar na proficiência em russo. É categoria 4 para eles. 1.100 horas? Sim. E línguas mais próximas, como espanhol? Bem menos. Coisa de 600, 750 horas. Categoria 1. Então, sim, é um investimento de tempo considerável. Não tem jeito.
É projeto de longo prazo. E o retorno desse investimento todo? Além desses salários de nicho que você falou, ensino, tradução, tem mais coisa? Sim, e há sinais de crescimento, viu? Na USP, por exemplo, o número de alunos de russo, nossa, multiplicou por 10 nos últimos anos. Por 10? Bastante gente se interessando, muita. E além das carreiras diretas, tem o acesso à educação russa, que é excelente, especialmente em STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Muitas vezes com bolsas integrais. Bolsas integrais para estudar lá. Sim. E claro, né, não podemos esquecer o imenso capital cultural. Imagina ler Dostoiévski, Tolstói, Chekhov no original. É outra dimensão, outra experiência. Com certeza. E isso nos leva a pensar. O valor do russo parece estar muito ligado à relação Brasil-Rússia, certo? O comércio bilateral é forte. Fortíssimo. E complementar, o que é chave. A projeção é passar dos 12 bilhões de dólares. O Brasil exportando agro e a Rússia mandando fertilizantes, energia. E tem empresas russas operando aqui também, né? Tem sim, empresas importantes. A Skillbox, de educação online, por exemplo, e gigantes de energia como Rosneft, Gazprom, têm operações ou interesses significativos por aqui. Ok, mas aí entra a geopolítica. Isso não é um fator de instabilidade gigante? Sanções ocidentais, restrições no sistema SWIFT, isso não complica tudo? Complica. Sem dúvida complica e adiciona uma camada de risco real. Transações financeiras ficam mais difíceis, cadeias de suprimento podem ser afetadas. Então, é um risco? É um risco. Só que aqui surge um paradoxo interessante, até estratégico. A posição de neutralidade relativa do Brasil nesse cenário pode, na verdade, aumentar o valor de quem fala russo aqui. Como assim aumentar? Porque essa pessoa se torna uma ponte essencial para navegar nesse corredor comercial que ficou mais complexo, mais restrito para outros países, entende? Então, o que parecia só um risco pode, na verdade, virar um diferencial competitivo, uma espécie de ferramenta geopolítica no currículo. Exatamente essa a leitura. Aprender russo nesse contexto vira uma aposta. Uma aposta na continuidade dessa política externa brasileira e num cenário global que parece caminhar para ser mais multipolar. Uma aposta de risco e recompensa mais altos, então. Bem diferente daquela percepção de estabilidade que a gente associa mais ao inglês. Exato. Risco e recompensa é a chave aqui. E para complicar um pouco mais, onde a inteligência artificial entra nisso tudo? As ferramentas de tradução estão cada vez melhores, né? Elas não diminuem o valor de aprender uma língua tão complexa como o russo. Olha, elas são ótimas para o básico, para quebrar um galho, para entender o geral. Mas elas falham e falham feio onde a comunicação realmente importa. Que seriam? Nuances culturais, ironia, subtexto, contexto específico de uma negociação, por exemplo. Coisas cruciais em negociações de alto nível ou em documentos legais, até em marketing que precisa ser adaptado culturalmente. Entendi. A máquina ainda não pega essa camada mais profunda. Não pega. O futuro, o que tudo indica, é a colaboração humano-máquina, o que o pessoal chama de pós-edição de tradução automática, o MTPE. Pós-edição. Quer dizer, o humano entra para refinar o que a máquina fez. Tipo um editor super sofisticado. Isso, exatamente. E quanto mais complexa e culturalmente distante for a língua, como o russo é do português, mais insubstituível se torna a expertise humana. Para refinar, para contextualizar, para garantir que a comunicação seja não só correta, mas eficaz e apropriada. Então a própria dificuldade do russo funciona como uma proteção contra a automação total. Exato. É para quem talvez tenha uma paixão muito forte pela cultura ou mira setores bem específicos, STEM, agro, energia, diplomacia, tradução de altíssimo nível, aceita esse fator de risco geopolítico, e principalmente busca ser uma figura rara no mercado, em vez de competir na massa. A conclusão central é essa, eu acho. O investimento no russo não é só aprender palavras e regras gramaticais. É cultivar uma compreensão profunda de cultura, de contexto, algo que a tecnologia, pelo menos por enquanto, ainda não alcança. Faz todo sentido. Isso nos deixa com uma questão final, talvez, para quem está ouvindo e ponderando essa jornada. Como essa aposta
que é de alto risco e alta recompensa, essa busca por ser um especialista raro, como isso se alinha com as suas próprias ambições e, claro, com a sua tolerância pessoal à incerteza.